algum BYD ou aval, talvez já tenha andado num ou conhece alguém que tem um elétrico chinês, ou talvez você mesmo já se sentiu tentado a comprar um Dolphin da BYD, por exemplo. O que é plenamente compreensível, porque os preços estão extremamente competitivos, especialmente na relação custo-benefício e considerando toda a tecnologia que eles entregam e comparando com a concorrência, as ofertas são matadoras. É difícil não se balançar com as promoções que estão por aí. Porém, o que pouco tem sido comentado é a verdadeira ressaca que a indústria de carros elétricos está vivendo na China. Depois de anos de sobreinvestimentos, incentivos, subsídios do governo chinês, o setor gerou um excesso de capacidade produtiva que está repercutindo na China, no mundo, especialmente no Brasil. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo para entender como é que isso pode impactar até mesmo o mercado de automóveis no nosso país. Então, se você comprou um BYD, assista a esse vídeo, ou se conhece alguém que está pensando em comprar, compartilhe o vídeo, se gostar, dê o joinha, já aproveita também e se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Pois o que me suscitou a produzir este conteúdo foi uma notícia que eu li no dia 9 de setembro, até foi na mídia portuguesa, intitulada o seguinte: BYD prevê encerramento em massa de construtores automóveis na China. No ano passado, 129 marcas venderam carros elétricos ou híbridos na China, mas, segundo a consultoria AlixPartners, apenas 15 dessas empresas terão viabilidade financeira até 2030. Primeiro aqui, já um parênteses, 129 marcas. Eu não consigo dizer, talvez, 10 marcas chinesas, agora 129, apenas de elétricos ou híbridos, cara, é absolutamente surreal. Mas eu vou destacar aqui os principais trechos, depois mostrar o tamanho do setor e essa dominância da China no setor de carros elétricos, porque é impressionante. Mas voltando aqui a esta notícia, o que nós temos aqui, ó? A fabricante chinesa de automóveis BYD advertiu esta terça-feira para um banho de sangue no setor na China, prevendo que cerca de 100 construtores serão forçados a sair do mercado face ao fim da guerra de preços decretada pelo governo. Aqui abre aspas, ó. O mercado vai ter de eliminar muitos fabricantes. Mesmo 20 montadoras já é demais. Fecha aspas. Isso é o que afirmou a Stella Li, que é vice-presidente executiva da BYD, à margem do Salão do Automóvel de Munique, citada pela imprensa internacional. Mais dois parágrafos aí, porque é importante demais essa notícia. A responsável referiu-se à proibição de promoções agressivas decretada pelo governo chinês, como um fator que tornará inviável a sobrevivência de dezenas de marcas. Abre aspas. Sem poder oferecer descontos para atrair clientes, algumas construtoras não vão resistir. Fecha aspas. Olha que é surreal. Para elas conseguirem permanecer no mercado e viáveis financeiramente, elas têm que dar mais desconto, que dirá das margens que elas estão absorvendo, mas enfim, essa aqui é a própria vice-presidente da BYD. E aí o último trecho que eu quero ler dessa notícia é o seguinte, ó. A indústria de automóvel da China, maior mercado mundial de veículos elétricos e híbridos, tornou-se um dos focos da campanha do presidente chinês, Xi Jinping, contra guerras de preços impulsionadas pelo excesso de capacidade de produção doméstica. O fenômeno conhecido no país como Neijuan, ou involução, tem sido apontado pelas autoridades como fator agravante da deflação. Então, a própria situação no setor de carros elétricos pode estar contribuindo para a deflação de preço na China, que é outro problema macroeconômico, que não é o foco deste vídeo aqui, é sim setor de automóveis e elétricos, mas é incrível observar como isso pode impactar até a macroeconomia do país. Mas antes de entender as consequências dessa política do Partido Comunista e como está se desenrolando esta ressaca de excesso de produção, é preciso colocar em perspectiva a magnitude da dominância da China, das montadoras chinesas, no setor de elétricos e híbridos. Porque a gente entende como a política do Partido Comunista da China, por um lado, deu muito certo, porque elas agora dominam esse mercado não apenas na China, na Ásia, mas mundo afora. E essa foi uma notícia que eu li no Wall Street Journal, também bem recente aqui de meados de setembro, que a gente pode entender a dimensão, como o mercado cresceu e como a China acabou dominando este setor. Então vamos lá. Olha, aqui temos as vendas anuais de carros elétricos. Então temos China, Europa, América do Norte, do Sul, outros e Ásia Pacífico. 2020, cerca de
1 milhão de veículos elétricos eram vendidos na China, que já era o maior mercado de EVs. E mais da metade desses elétricos eram também vendidos por montadoras chinesas. No restante do mundo, as marcas chinesas mal apareciam. Aí, 2 anos depois, vejam só, as vendas de elétricos na Europa duplicaram, triplicaram nos Estados Unidos e na China quintuplicaram. E ainda com as marcas chinesas dominando. E em 2024 chegaram a 7,1 milhões de veículos elétricos vendidos na China e as montadoras chinesas correspondendo a 69% das vendas totais. Na América do Norte, apenas 2%, na Europa apenas 15%, na América do Sul 86%, outras regiões 54% e na Ásia Pacífico 31%. A baixíssima penetração nos Estados Unidos é por conta da virtual proibição de marcas chinesas entrarem no mercado americano e no caso da Europa porque aumentaram em muito as tarifas de importação para barrar a enxurrada de elétricos chineses no continente europeu. Mas vale também analisarmos alguns países selecionados para a gente ver como a China aumentou e muito a sua participação. Aqui na própria China, mais de 50%, na verdade 69%. Na Tailândia, praticamente 90%, e aumentou aqui do primeiro trimestre de 2022 ao segundo trimestre de 2025. Taiwan está crescendo, mas ainda pequeno. Coreia do Sul, muito pouco. Malásia já ultrapassou 50%. Filipinas, perto de 50%. Na Indonésia, entre 75% e 80%. Na Austrália, se aproximando ali acima de 40%. E nas Américas, Canadá, quase nada, assim como nos Estados Unidos. México já ultrapassou a barreira de 50% de elétricos e na Colômbia aqui cerca de 75%. E o Brasil eu vou deixar por último porque aqui é impressionante. Eu vou deixar aqui, quem quiser já coloca o seu comentário aqui no vídeo, quanto que você acha que os elétricos chineses têm de fatia de mercado no Brasil. Mas além de entender o tamanho do mercado dos chineses, é importante também colocar em perspectiva o próprio mercado de elétricos no mundo, não apenas as montadoras chinesas, mas elétricos em geral em relação ao mercado de automóveis. Que é o que eu vou trazer neste outro gráfico, também nessa matéria do Wall Street Journal. Tivemos então a média mundial, que está ali ao redor de 23%, que seria a participação de elétricos nas vendas totais de automóveis. Na Ásia já ultrapassou 30%, na Europa está ali ao redor de 23%, América do Norte ao redor de 10%, América do Sul pouco mais de 5%, na China já ultrapassou mais de 50%, no Vietnã está ainda chegando em 20%, na Tailândia ao redor de 11, 12% e na Austrália também ao redor de 11, 12%, que é então a penetração de elétricos nas vendas de automóveis totais. Mas a verdade é que essa ressaca de montadoras chinesas de elétricos híbridos, ela já vem se desenrolando há mais tempo. Já está havendo uma limpeza dos excessos, porque quando a gente lê 129 marcas, parece já um número assombroso. Só que antes eram cerca de 500 marcas. É um negócio muito louco. Esse dado que eu vou colocar aqui este gráfico, até de um relatório recente, mostrando como cerca de 400 montadoras chinesas fecharam as operações entre 2018 e 2025. E que aqui eles estimavam entre 50 e 100 montadoras sobreviveriam a essa sacudida até 2030. Aqui várias marcas que foram ficando ao longo do caminho. Mas se a gente voltar lá atrás e pegar o número exato, é que a gente vê nessa notícia de julho de 2018, também do Wall Street Journal, mostrando como a China, na época, tinha 487 montadoras de veículos elétricos e que os governos locais estavam pedindo para mais. Então, o plano do Xi Jinping Made in China 2025 está dando um gás para as startups e levando a preocupações de excesso de capacidade. Isso já lá em 2018, o que efetivamente aconteceu. E até um parênteses aqui no Made in China 2025, era uma política do governo chinês, ainda é, que foi estipulada em 2015, 10 indústrias essenciais foram selecionadas para que houvesse mais incentivo, subsídio, para que se desenvolvesse o setor de manufatura, não apenas manufatura pesada ou de baixo valor agregado, mas também manufatura de tecnologia avançada, de precisão, e uma das
indústrias selecionadas foi justamente a de veículos elétricos e que sim, gerou muito investimento e por isso também a gente vê as montadoras chinesas dominando este mercado mundo afora. E agora, no dia 17 de setembro, a Reuters produziu um relatório especial que revela com muitos detalhes a real situação da indústria de elétricos na China, ilustrando as consequências das intervenções governamentais na economia. E esse relatório, então, intitulado "A China está a colocar a sua indústria de automóvel, que supera o mundo, numa espiral descendente". Políticas governamentais que priorizam metas de produção em detrimento da demanda do mercado levaram ao excesso de investimentos por parte das montadoras. O excesso de veículos resultante criou transações perdedoras em toda a cadeia de vendas e gerou uma variedade de práticas incomuns. Anos de subsídios e outras políticas governamentais têm como objetivo tornar a China uma potência automotiva global e líder mundial em veículos elétricos. As montadoras nacionais alcançaram esses objetivos e muito mais. E esse é o problema. A China tem mais marcas nacionais fabricando mais carros do que o maior mercado automobilístico do mundo pode absorver, porque a indústria está se esforçando para atingir metas de produção influenciadas pela política governamental em vez de demanda do consumidor, descobriu um exame da Reuters. É impressionante que lendo isso, parece que a gente está voltando no tempo e relembrando o que acontecia na União Soviética, em que sim havia muitas indústrias, mas que poucos se preocupavam com demanda real de mercado e sim atendiam às diretrizes dos politburos dos soviéticos de metas de produção, independentemente da situação real, de onde, quando e como eram demandados essas mercadorias nos mais variados setores. Isso aqui a China replicando este modelo de planejamento central de dirigismo de cima para baixo no setor de veículos elétricos. Mas eu vou destacar mais alguns trechos. A maioria dos revendedores chineses também não consegue ganhar dinheiro, de acordo com uma pesquisa do setor publicada no mês passado, porque seus lotes estão congestionados com excesso de estoque. Os revendedores responderam reduzindo preços. Alguns varejistas registram e compram apólices de seguros para os carros não vendidos em massa, uma manobra que permite que as montadoras os registrem como vendidos, ao mesmo tempo em que ajuda os revendedores, as concessionárias, a se qualificarem para descontos de fábrica e bônus dos fabricantes. Então, é um faz de conta. Vende mais para cumprir a meta, estoca o pátio, conta como vendido, por mais que fique lá acumulando poeira nas concessionárias. Mas tem mais alguns trechos que são impressionantes os relatos. Essas práticas incomuns são sintomas de um mercado com excesso de oferta e apontam para uma possível reorganização que reflete a turbulência no mercado imobiliário e na indústria solar da China, de acordo com muitas figuras e analistas do setor. Decorrem de políticas governamentais que dão prioridade ao aumento das vendas e da cota de mercado, ao serviço de objetivos mais amplos de emprego e crescimento econômico, em detrimento da rentabilidade e da concorrência sustentável. Os governos locais oferecem terras baratas e subsídios às montadoras em troca de compromissos de produção e receita tributária, multiplicando o excesso de capacidade em todo o país. Então vejam só como as políticas governamentais têm efeitos não intencionados, distorcem o setor e os próprios governos locais participam desses incentivos porque eles se beneficiam vendendo terras baratas para que as indústrias se estabeleçam nas suas regiões, o que gera receita tributária, e se há metas desde cima de produz o que tiver que produzir, vende de alguma maneira, com ou sem lucro, mas registrem as vendas, arrecadem impostos e essa situação por algum momento consegue ser perpetuada. Não para sempre, que eu vou falar mais sobre isso, mas por hora estão conseguindo. E aí no seguinte, diz o seguinte, abre aspas, quando há uma diretriz de Pequim de que esta é uma indústria estratégica, todo governador provincial quer a fábrica de automóveis. Eles querem estar em boa forma com o partido. Fecha aspas, disse o Hubert Mitchell, comentarista de macroeconomia baseado na Austrália que trabalhou anteriormente em uma startup chinesa de veículos elétricos. Abre aspas. Em última análise, o que acontece é que faz com que o setor de automóveis existente duplique o investimento. Então, toda a cadeia de incentivos, desde o Partido Comunista até as províncias e os governos locais, gera sobreinvestimento. E como a economia chinesa vem buscando lidar com a ressaca do setor imobiliário, a enorme bolha dos imóveis e até em parte na própria indústria solar,
acabaram redirecionando os esforços para o setor automotivo e que agora sofre desses mesmos problemas de sobreinvestimento e excesso de capacidade produtiva. Marcas chinesas agora superam em muito os rivais estrangeiros ao entregar novos modelos, informou a Reuters. Mas as mesmas políticas governamentais que impulsionaram o crescimento explosivo e a inovação na fabricação de automóveis estão causando transações perdedoras em toda a cadeia de vendas doméstica. A ociosidade do setor é impressionante. As montadoras chinesas têm capacidade fabril para produzir o dobro dos 27,5 milhões de carros que fabricaram no ano passado, de acordo com a consultoria Glasgow Automotive Research Institute. O problema é especialmente grave em veículos a gasolina, cuja demanda diminuiu nos últimos anos à medida que Pequim incentivava os veículos elétricos. Ao mesmo tempo, o número de fábricas de veículos elétricos proliferou à medida que empresas e autoridades locais se aglomeravam. Alex Partners, outra consultoria, prevê apenas 15 das 129 marcas de veículos elétricos e híbridos na China serão financeiramente viáveis até 2030. A guerra de preço na China está agora em seu terceiro ano. A única fuga envolveria deixar muitas montadoras falharem, dizem alguns analistas. Mas muitas montadoras chinesas resistiram a esse caminho de amor duro, que, segundo analistas do setor, colocaria em risco demissões em massa e queda nos gastos do consumidor. Então a situação financeira de algumas montadoras já está comprometida, várias já quebraram ao longo dos últimos anos, basta ver essa enxugada na quantidade de construtoras. Só que como há também o interesse das províncias locais em manterem essas montadoras vivas, é possível que eles consigam perpetuar a situação financeiramente dramática por mais tempo, postergando o pagamento de impostos, dando ajuda financeira, alguma linha de crédito por algum banco estatal local também. Então, há formas de postergar o inevitável, mas é uma distorção enorme deste setor e gerada por políticas governamentais. E aqui vem a parte de como o governo chinês e os governos locais criaram incentivos para atrair cada vez mais fábricas. Dizendo o seguinte, em 2009, Pequim lançou um programa para incentivar as montadoras a produzir veículos elétricos e os consumidores a comprá-los, apoiado por bilhões de dólares em subsídios. Em 2017, os veículos elétricos não haviam decolado. Naquele ano, autoridades do governo chinês elaboraram um plano de política de fabricação de automóveis. O documento de 13 mil caracteres, o Plano de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazo para a Indústria Automotiva, delineou uma meta de produzir 35 milhões de veículos por ano até 2025, quase o dobro do recorde anual de vendas dos Estados Unidos. As autoridades chinesas enfrentavam o setor imobiliário sobreaquecido e começaram a desencorajar investimentos excessivos. O plano de produção de automóveis tornou-se um pilar econômico alternativo oportuno para os governos locais que dependiam da venda de terrenos e das receitas fiscais imobiliárias. Então vejam que os problemas de um setor, também causados por políticas governamentais, acabou criando soluções que agora geram outros problemas para o mercado, para a economia e para os próprios governos. E para colocar também a dimensão dos subsídios, o que se estima é que de 2009 até 2023, cerca de 230 bilhões de dólares foram concedidos em subsídios, incentivos, créditos tributários, enfim, mas esse é o tamanho do incentivo concedido pelo Partido Comunista da China. E essa competição criou um manual em toda a China. Os governos locais fornecem incentivos às montadoras e exigem metas de produção e receita tributária em troca. As montadoras geralmente se concentram mais em atingir essas metas do que em obter lucro. Com o tempo, os fabricantes que podem fracassar em outros mercados, às vezes são mantidos à tona por governos locais que têm interesse em sua sobrevivência. E como era de se esperar, a situação do mercado chinês levou a uma verdadeira guerra de preços entre os fabricantes. E por isso, em maio, o Partido Comunista resolveu agir. Em maio, as autoridades chinesas começaram a soar os alarmes sobre guerras de preços de automóveis, alertando sobre concorrência insustentável. Neste verão, o presidente Xi Jinping repreendeu autoridades provinciais, questionando por que todas as províncias estavam correndo para investir em um punhado de tecnologias como veículos elétricos e inteligência artificial. Aí o problema é como desatar esse nó. O artigo continua. Ainda assim, 3 figuras do setor e 2 analistas disseram a Reuters que um choque abrupto é improvável. A consolidação pode levar anos e os governos locais provavelmente apoiariam as montadoras em dificuldades, contendo as consequências. Aí abre aspas, o problema do excesso de capacidade na China é um problema sistêmico, fecha aspas, disse o Michael Petit, pesquisador sênior do Centro de Pesquisa Carnegie China. E esse problema de excesso de produção acaba reverberando em toda a cadeia automotiva da China. Como eles trazem muito bem aqui,
como as concessionárias e o mercado está lidando com o excesso de estoque. A enxurrada de carros novos tornou mais difícil para os revendedores e concessionárias obterem lucro, disse o Shen Kengyu, revendedor aposentado na província de Jiangsu. Sua avaliação foi apoiada por 4 comerciantes, ficou errada a tradução aqui, que falaram sob condição de anonimato. Shen disse que os problemas, como concessionárias vendendo carros novos com prejuízo e transferindo-os para comerciantes que os vendem como carros de quilometragem zero, entre aspas, usados, estão enraizados no modelo industrial orientado para a produção da China. As montadoras ignoraram o verdadeiro nível de demanda, mas continuaram expandindo a capacidade, aumentando as metas de vendas, obrigando os revendedores, as concessionárias, a fazerem mais estoque. Apenas 30% das concessionárias são lucrativas, segundo uma pesquisa realizada em agosto pela Associação de Concessionárias de Automóveis da China. Apenas 30%. Isso é absolutamente surreal. E no restante do artigo eles relatam várias formas criativas, artimanhas que o mercado, comerciantes e concessionárias estão tendo que recorrer para conseguir se desfazer dos estoques. E que inclusive a listagem, por exemplo, em plataformas como Alibaba, desses veículos não vendidos, não para de subir. Vejam só aqui o chamado de Fire Sale, então as grandes promoções de 2024 para 2025 que dispararam para todas as montadoras, BYD, Tesla, Changan, Volkswagen, Toyota, Geely, Nissan, Chery, a principal, claro, chinesa aqui, que disparou para 5.133 veículos aqui apenas na plataforma de leilões do Alibaba. Então esse é o resultado de sobreinvestimento, de muito incentivos, subsídios, créditos tributários, enfim, é todo um arcabouço legal e financeiro para fomentar mais investimento, excesso de capacidade produtiva e por isso temos as montadoras chinesas que se proliferaram, produziram muitos veículos e agora estão desovando não apenas na China, mas no restante do mundo também. Só que tem um outro elemento que pouco é comentado nesta política industrial chinesa. Não é apenas uma forma de diversificar a manufatura no país para mais tecnologia, mais avançada e de precisão, mas também tem um grande objetivo de segurança nacional, ou segurança energética. Porque uma das ideias por trás da política de fomentar o setor de veículos de nova energia, como eles chamam, New Energy Vehicles, era também uma maneira de reduzir a dependência de petróleo, já que a China é o principal importador de petróleo do mundo e as principais rotas marítimas de escoamento da produção de petróleo e derivados, muitas delas são controladas ou monitoradas pelos americanos, os principais estreitos. Então, qualquer problema geopolítico, confronto, enfim, tensões elevadas, poderia comprometer o fornecimento de petróleo para a China, ou pode comprometer. Então, uma forma de reduzir este risco é diminuindo o consumo de petróleo e fomentando, então, veículos elétricos e menos dependência de derivados de petróleo. Então, esse é um viés importante dessa política, não é apenas uma forma de diversificar a economia do país. E um último dado que ilustra o quanto que investiram no setor, há cerca de 14 milhões de estações de recarga para veículos elétricos na China, enquanto nos Estados Unidos, mais ou menos 230 mil. É uma diferença impressionante. Mas o resumo da ópera disso tudo é que sim, é uma bolha que foi criada, inflada como política do Partido Comunista Chinês, gerou excesso de produção, levaram as montadoras a dominarem mercados elétricos na China, em países na Ásia, na América do Sul, na Europa estão incomodando, Estados Unidos, por enquanto, elas estão impedidas de entrar, e claro que há também muita tecnologia, que não é uma crítica aos veículos em si, o que eles produziram, que as montadoras produziram. Inclusive, qualquer um que já andou no elétrico chinês já notou a quantidade e qualidade da tecnologia empregada nos veículos. E até aqui mais um parênteses, eu considero os elétricos chineses como o BYD muito mais confortáveis de andar do que os próprios elétricos da Tesla. Mas enfim, isso é uma opinião pessoal. Fecho parênteses aqui e encerro esta possível polêmica. Mas qual é a grande conclusão, especialmente para o mercado brasileiro? É que essa enxurrada de elétricos da China
não deve acabar tão cedo. Pelo contrário, isso vai persistir por mais meses, talvez anos. Isso vai resultar, claro, em preços competitivos para quem quer comprar, vai prejudicar montadoras já estabelecidas no Brasil, mas para quem comprou um elétrico, esse é um grande ponto de interrogação. Como isso vai resultar em valor de revenda, o preço do usado, depreciação dos veículos, ainda não sabemos. Eles já estão no nosso mercado há alguns meses ou mais de ano, mas é preciso aguardar mais tempo para chegarmos ao veredito final, qual foi o impacto e se foi positivo ou negativo dessa enxurrada de veículos chineses no mercado brasileiro. E aí, para encerrar, o gráfico que eu não tinha mostrado anteriormente, a participação das marcas chinesas nas vendas de elétricos no Brasil chega a 92%. Simplesmente dominaram e não há nenhum sinal de que isso vai mudar no curto prazo. Agora sim, encerro este vídeo. Compartilhe com aquele seu amigo que quer comprar um BYD ou já comprou. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui também, as notificações e voltamos no próximo. Valeu, obrigado.